paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Mais um livro sendo finalizado hoje. Hoje nós vamos terminar segundo Samuel. Mais um livro finalizado, se Deus quiser. Eu peço para que vocês, por gentileza, deixem seu like e inscrevam-se no canal aqueles que ainda não forem inscritos. Isso, a única intenção que eu tenho é que nós consigamos que o YouTube compartilhe com mais pessoas todos os dias, que esse canal cresça e mais pessoas possam ser evangelizadas. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. Vamos lá? Capítulo 21. Davi e os Gabaonitas. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos de amorreus, os quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabaonitas: que devo fazer por vós e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro. A nossa questão é com Saul e sua família. E não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos, para o enforcarmos diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos de Resfa, filha de Aías, dera a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos que Merobe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai, de Meola. Entregou-os aos Gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7, juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aías, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve, desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu. E ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens o tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aías, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes em Galaade. Estes os tinham tirado furtivamente da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé.
Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como o dos supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinham ordenado o rei, e Deus se compadeceu da terra. 4 gigantes filisteus. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com os seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dodô, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 ciclos de bronze, e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram este juramento: Tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus em Gobe, onde Sabocai, em Uza, matou Safe, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Eucanã, filho de Jaare Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança cujo cabo era como cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gat. Encontraram-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Isso é 24 dedos. E ele era também descendente de Rafa. Como lançastes um desafio a Israel, prostrou-se Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi. Estes 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gat, e caíram pela mão de Davi e de seus homens. Cântico de Davi, capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico, que segue no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, onde encontro meu abrigo, meu escudo e força de minha salvação. Minha cidade e meu refúgio, meu Salvador que me salva da violência. Invoco o Senhor, que é digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circuncidavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se às cadeiras da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. No seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos do céu estremeceram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou o céu e desceu, calcando os pés escuras nuvens, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou.
planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como numa tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor, sua presença flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a alvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrai bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrai íntegro. Puro, com quem é puro. Prudente, com quem é astuto. Aos humildes salvai, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus que me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna meus pés velozes como das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro do arco. Vós me dais o escudo que me salva. A vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino. Eu não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço que não mais se levantam. Eles estão caídos aos meus pés. Vós me cinges de coragem para a luta. E ante a mim dobrais os meus adversários. Afugentai da minha presença os meus inimigos e reduzo ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra. Eu os esmago aos pés como ao barco das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo e me guardais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente e obedecem-me à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações aos meus pés. Sois vós quem me libertais dos meus inimigos. Me exaltai acima dos meus adversários.
e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e sua descendência para sempre. Último poema de Davi, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor de salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim. Sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse. O que governa com justiça, o soberano temente a Deus. É como a luz da manhã, quando se levanta o sol. Manhã sem neblina que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus. Ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade não é ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão. Os que recolhem com o ferro ou com cabo de lança e são queimados no fogo. Façanhas dos heróis de Davi. Eis os nomes dos heróis de Davi. Gesboão, filho de Acacome, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu o seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 heróis. Achava-se ele em Efes-Domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Tendo os israelitas fugido, cada um para a sua tenda, ele se manteve firme e bateu os filisteus até que sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde Eleazar estava, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Osama, filho de Agê, o Ararita. Reuniram-se os filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo, defendeu-o e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi. No início da colheita, a gruta de Odolã, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou esse desejo. Quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém. Então os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber e derramou-a em libação ao Senhor, dizendo: Longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida? E não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Absaí, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado entre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabseel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna.
Feriu ainda um egípcio de alta estatura, que tinha uma lança na mão. Banaías desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com sua própria arma. Isso fez Banaías, filho de Joiada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não igualou aos 3. Davi pô-lo à frente de sua guarda. Entre os 30, contavam-se Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, de Belém, Osama, de Arod, Elica, de Arod, Elis, de Falte, Ira, filho de Assês, de Ticua, Abiezer, de Anacote, Modonai, o Uzanita, Selmon, o Aonita, Maaraí, de Netofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gadaá, dos Benjaminitas, Banaías, de Faratom, Edai, do Vale de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmifvet, de Beron, Eliaba, de Salabon, Benejazem, Jonatas, Osama, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelet, filho de Aasbai, o Macatita, Eliaim, filho de Aquitofel de Gilo, Esrai de Carmelo, Farai de Arbe, Igaal, filho de Natã de Soba, Boni de Gade, Seleque, o Amonita, Naaraí de Belot, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeter, Garebe de Jeter, Urias, o Iteu, 37 ao todo. Capítulo 24. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que até agora, aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gad até Jazer. Foram depois a Galaad e a terra dos Iteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom, atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até Neguebe de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada, em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado fazendo isso. Mas agora, apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo, porque procedi nesciamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, proponho-te 3 alternativas, escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gad veio ter com Davi e referiu-lhe essas palavras, ajuntando:
Preferes que venham sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão? Ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gad: Estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu que pequei. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que examinava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Construção de um altar. Gad veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gad, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: Por que vem o rei, meu senhor, à casa de meu servo? Para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construir um altar do Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: Tome-a, pois o meu senhor e rei, e faça o que lhe parecer bom. Aqui tens os bois para o holocausto, e o carro e o jugo dos bois para a lenha. Ó servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o seu valor, o seu justo valor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Nessa Semana Santa que se inicia hoje, Jesus já sabia que ele ia morrer. Enquanto os discípulos estavam se preparando para a Páscoa, ele já sabia o que ia acontecer. Que nós, essa semana, tenhamos no nosso coração a profundidade da Semana Santa que Jesus viveu e que ele sofreu por todos nós. Que nós possamos entregar nossos mínimos pequenos sofrimentos, frustrações, irritações, tristezas, para que ela se junte às dores de Jesus. Uma segunda-feira santa, abençoadíssima a todos vocês. É um prazer para mim estar fazendo parte deste ano na sua vida. Que Deus seja louvado para todo o sempre. Jesus, eu te amo. É a nossa frase para hoje. Jesus, eu te amo. Até amanhã, pessoal.